Retornamos então, né, dando continuidade à resolução das nossas questões relacionadas ao Estatuto do Desarmamento. Vem comigo na tela, vem comigo na tela. Então, aqui, né, a questão de número 4, a gente avança, não é isso? Vamos lá. O delito de omissão de cautela, previsto no artigo 13, caput, da Lei 10.826, pode decorrer de conduta dolosa. De conduta dolosa. Quando, por exemplo, um policial civil permite que seu filho, menor de 18 anos, se apodere de sua arma de fogo. Questão errada, né? Questão errada, delito de omissão de cautela, previsto aqui no artigo 13 da Lei 10.826. Eu chamo a sua atenção. Aqui, no artigo 13, eu tenho uma figura híbrida. Como assim híbrida, professor? Porque o caput aqui, ó, a conduta é culposa. E aqui no parágrafo único, a conduta é dolosa. Beleza? Conduta é dolosa. Aqui. Então veja, omissão de cautela. Deixar de observar as cautelas necessárias para impedir que menor de 18 anos ou pessoa portadora de deficiência mental, não é deficiência física, olha a pegadinha, olha a idade, ó, menor de 18 anos, aí, se ligou? Aí o examinador vai jogar 21, aqui ele vai falar portador de doença física, não, portadora de doença, pessoa portadora de doença mental. Se apodera de arma de fogo que esteja sob sua posse ou que seja de sua propriedade. Essa conduta aqui é culposa, vem comigo. Vem comigo, porque se eu tenho o Mévio, e o Mévio é policial militar, e ele fala o seguinte, olha, eu quero que meu filho pegue uma arma de fogo, para ele saber como é uma arma. Mas, pô, não fica legal entregar essa arma de fogo na mão dele. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar essa arma de fogo em cima de uma mesa. E ele vai se apoderar dessa arma. Eu quero que ele, né, futuramente, seja um policial. Então ele já tem, né, ele pegando essa arma de fogo. Então é algo que já vai incentivar. E ele assim o faz. Deixa essa arma de fogo em cima da mesa. E o filho se apodera da arma. Vai responder? Filho menor de 18 anos. Vai responder pela omissão de cautela? Não, filho. Como não, professor? Como não, professor? Vem comigo agora, professor. Vem comigo na tela você. Eu vou contigo na tela. Olha só, professor, aqui, ó, deixar. Continua a leitura. Deixar de observar as cautelas. Dever jurídico de cuidado. Então aqui comigo, deixar de observar as cautelas necessárias. Isso é dever jurídico de cuidado. Entendeu? Não há que se falar em conduta dolosa aí. Então o policial que deixa uma arma de fogo em cima da mesa com a intenção do apoderamento dessa arma por parte do seu filho, vai responder lá no 16. Entregar arma de fogo. A criança ou adolescente responde lá no 16 e não há que se falar na omissão de cautela. Aqui a conduta tem que ser culposa. Deu para entender? Diferente quando eu trato lá do parágrafo único do 13. Vem comigo na tela. Quando eu falo do parágrafo único do 13, fica ligado. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal. Veja que aqui são duas providências que devem ser adotadas. Aí continua, perda, furto ou roubo, ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que esteja sob sua guarda nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Tá, aqui comigo. Aqui comigo. Eu tenho o Tício, ele trabalha numa empresa de segurança. Bem, foi extraviada a munição. Ele nada fez, não registrou ocorrência policial e nem comunicou à Polícia Federal. Dolosamente, ele não quis fazer isso. Ele vai responder não. Por quê? Aqui é um crime próprio. Se ele trabalha naquela empresa de segurança, ele é funcionário. Ele não é o diretor daquela empresa. Deu para entender? Esse crime aqui, quem vai responder é o diretor da empresa, que deixa de registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal. Agora veja, tem um ponto muito importante aqui. O aluno que estuda muito, ele pode errar na letra da lei. Por que ele vai errar na letra da lei, professor? Ele pode errar na letra da lei, o aluno que estuda muito. Agora você me fala, professor, mas como? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela porque ele vai errar aqui, ó, quando menciona. Nas mesmas penas incorre o proprietário ou diretor responsável de empresa de segurança e transporte de valores que deixarem de registrar o ocorrência policial e de comunicar à Polícia Federal perda, furto ou roubo, ou outras formas de extravio de arma de fogo, acessório ou munição que estejam sob sua guarda
nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Nas primeiras 24 horas depois de ocorrido o fato. Pessoal, se cai na prova a letra da lei, beleza. Correta, né? Tá aqui, ó, letra da lei. Agora, é claro que ele vai responder pelo delito a partir do momento que ele toma conhecimento do extravio da munição. Eu sou diretor de uma empresa de segurança. Aí o funcionário, que é um guarda, né? Um vigilante, isso que eu queria falar, um vigilante, o funcionário que é um vigilante da empresa, ele perdeu a munição, mas ele não me falou nada. Isso foi na segunda-feira, né? Quarta-feira hoje. Aí, o fato ocorreu na segunda. Eu vou responder? Não. Eu só vou responder a partir do momento que eu tomo conhecimento e aí sim, eu deixo de registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal. Deu para entender? Então, num contexto de prova, aqui comigo, num contexto de prova, se eu tenho um texto lá e informa que o diretor da empresa, ele não tinha conhecimento do fato, eu não posso colocar ele respondendo no 13, parágrafo único, não. Ele tem que ter o conhecimento do fato. Beleza? Agora, professor, caiu a letra da lei. Caiu a letra da lei? Vem comigo na tela. Caiu a letra da lei? Eu vou na letra da lei. A lei aqui, ela não menciona, né? A questão do diretor ter conhecimento do fato, ou seja, do início desse prazo aqui, ó, a partir do conhecimento do fato. Ela não menciona, mas é isso, beleza? Então, se cair letra da lei dessa forma aqui, você vai colocar correto, beleza? Você vai colocar correto, tranquilo? Mesmo que você tenha conhecimento que o direito penal adota a responsabilidade penal subjetiva, a gente só responde se agir com dolo ou culpa. Não pode esse diretor de empresa responder pelo 13, né? 13, parágrafo único, se ele não tinha conhecimento do extravio dessa arma de fogo, acessório ou munição. Agora aqui comigo. Aí eu tenho esse diretor de empresa. Sim, professor. Aí ele tomou conhecimento do fato, que foi extraviada uma arma de fogo. Tranquilo. Aí ele falou, olha, são 24 horas, vou comunicar lá à Polícia Federal e registrar a ocorrência policial. Eu vou tomar um café aqui, depois eu faço isso. Ele esqueceu de providenciar essa comunicação e também de registrar a ocorrência e comunicar à Polícia Federal. Ele esqueceu. Vai responder no 3 parágrafo único? Não. Por quê? Se ele esqueceu a modalidade, aí você tem uma modalidade de culpa. O agente, olha, observando o dever jurídico de cuidado. Você tem aí, a conduta dele navega lá na culpa, né? Não há que se falar de dolo aí. O agente, nesse caso, não irá responder. Por quê? Porque ele deixou de registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal culposamente. Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, então, importante, né? Então, aqui, eu falava sobre isso, né? O tipo penal é híbrido, ou seja, o caput culposo e o parágrafo primeiro, parágrafo único, né? E o parágrafo único, aí, o parágrafo único, aqui é o parágrafo único, acerta aí, e o parágrafo único doloso. Aí eu falava, a doutrina, né? O prazo decorre depois que a gente toma conhecimento. A doutrina, a responsabilidade penal a responsabilidade penal, no que se refere ao direito penal, é subjetiva, e não uma responsabilidade penal objetiva, que eu menciono, né? O direito penal adota a responsabilidade penal subjetiva. Aqui, a gente também abordou, se o agente entrega a arma de fogo dolosamente à criança ou adolescente, responde nas penas do 16, parágrafo único, inciso 5. Em vender ou entregar ou fornecer, ainda que gratuitamente, arma de fogo, acessório, munição ou explosivo à criança ou adolescente. Mas toma cuidado! Toma cuidado! Eu falei arma de fogo, porque se ele entrega dolosamente para a criança ou adolescente uma arma branca, aí eu tenho crime do ECA, artigo 242 do ECA. Tranquilo? A gente avança então, né? Antes mesmo de avançar, deixa eu jogar um pouquinho mais duro com você agora, não corre, porque olha só, na sua prova pode colocar o tício, omitindo cautelas necessárias e possibilitando que o filho dele, menor de 18 anos, se apodere de uma munição. E aí? Vai jogar aqui na omissão de cautela? Aqui fala arma de fogo, filho. Cadê a munição? Não tá. Acessório também não. O fato é atípico? Não. Como assim, professor? Aí você não conhece, né? Vem pro adelante. Quando você estuda com adelante, você joga duro. Por quê? Aqui no adelante, você vai aprender que a entrega de munição a um menor de 18 anos configura contravenção penal.
Caso seja munição, irá configurar contravenção penal lá do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Entendeu? Então lá no 19, que abarca, a gente até já tratou isso, o porte de arma branca, aqui no parágrafo 2º, ele menciona, parágrafo 2º, aqui a linha C, ele menciona, aqui menciona, responde na pena de prisão simples, de 15 dias a 3 meses, enfim. Aí fala em relação à multa, enfim, tá. A linha C. Aquele que se omite as cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado mental, menor de 18 anos, aí, ó, o nosso caso aqui, ou pessoa inexperiente em manejá-la. Professor, mas cadê a munição aí? Aqui em cima, ó. Ele fala aqui em cima, ó. Então, veja, aqui no 19, ó, trazer consigo arma fora de casa ou em sua dependência, sem a licença dessa autoridade. Ah, professor, mas ainda não verifiquei a munição. Isso, vou te apresentar aqui, fica ligado, calma, respira. Tá, parágrafo 2º, aqui eu li o caput, né? E agora aqui eu te lanço aqui o parágrafo 2º, aí menciona. Incorre na pena de prisão simples, né, de 15 dias a 3 meses, ou multa, aí ele vem mencionando aqui, quem? Possuindo arma ou munição. Ora, se for arma branca, vai ficar aqui no 19. Por quê? Porque se ele tem uma arma de fogo, vai lá para a Lei 10.826. Aí ele menciona aqui na linha C, arma ou munição se omite das cautelas necessárias para impedir que dela se apodere facilmente alienado mental, menor de 18 anos ou pessoa inexperiente em manejá-la. Ih, professor, então munição é aí. Entendi. Arma de fogo vai ser lá no 13, na omissão de cautela. E o acessório? Ah, o acessório será atípico. Atípico por quê? Porque não consta aqui no 19 e nem lá no 19 da Lei de Contravenções Penais e também não consta lá no bojo do artigo 13 caput. Beleza? Então a omissão de cautela em relação ao acessório, o fato é atípico. Aqui comigo pegadinha, né? Pegadinha porque ele vai jogar uma munição e vai considerar o fato atípico. Aí você lembra que o 13 só menciona arma de fogo e aí você vai marcar correto. Só que você vai errar. Por quê? Porque você tem que conhecer o artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Tranquilo? Importante aí. Vem comigo na tela. A gente avança então para a questão de número 5. Os delitos de comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo possuem a mesma escala penal. Questão errada, né? Eu tenho aqui o comércio ilegal de arma de fogo no artigo 17. Importante, né? Ele menciona aqui adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda ou de qualquer forma utilizar em proveito próprio alheio no exercício da atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal regulamentar. Por que eu coloquei essa questão? Porque o que vai cair na sua prova é isso aqui, filhão. Isso aqui vai cair. Porque a pena foi alterada, filho. A pena foi alterada. Pacote anticrime. Pacote anticrime alterou a pena. Comércio ilegal de arma de fogo. Eu tinha uma pena de 4 a 8 anos de reclusão e multa. Agora a pena é de 6 a 12 anos de reclusão e multa. Olha a pena aqui, né? Alteração da escala penal. É sempre importante você saber que quando eu trato comércio ilegal de arma de fogo, equipara-se a atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo, né? Qualquer forma de prestação de serviço, fabricação ou comércio irregular ou clandestino, inclusive exercido em residência. Então, quando a lei menciona aqui, ó, no exercício de atividade comercial ou industrial, e ele seria uma atividade, aquela venda, né, de arma de fogo de fundo de quintal, seria uma atividade comercial. Equipara essa atividade comercial ou industrial para efeito deste artigo. Aqui, ó. Então você tem aqui aquele comércio que o agente vende arma de fogo no quintal da sua casa, exercido, né, em residência. Tá, eu vou chamar sua atenção para o parágrafo 2º também, pacote anticrime, inclusão. Se liga. Incorre na mesma pena quem vende ou entrega arma de fogo, acessório ou munição sem autorização legal em desacordo com determinação regulamentar, com determinação legal, né, ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Professor, eu não entendi isso não. Aqui comigo.
eu tenho a figura lá do flagrante provocado, não é isso? Policial disfarçado que provoca a ação criminosa de uma determinada pessoa. Você tem esse exemplo, né? Na lei, um contexto, você tem, quando a doutrina apresenta lá o policial que disfarçado vai até uma determinada pessoa e solicita droga. Aquela pessoa acaba praticando a conduta. Eu teria aí um flagrante provocado, não é isso? Um flagrante provocado, né? Um flagrante preparado. Bem, eu chamo a sua atenção, porque há uma alteração muito importante no pacote que veio com o pacote anticrime, tanto em relação aqui ao Estatuto do Desarmamento, como também na lei de droga. Um novo meio de investigação, que é esse agente disfarçado. Professor, o legislador, ele fez essa inovação. Então veja, o legislador falou o seguinte, olha, vai ter circunstância que não vamos considerar como um flagrante preparado. Como assim? Se um policial disfarçado, por exemplo, o Tício está vendendo armas. Ele já está vendendo armas, beleza? Aí vendeu uma arma de manhã, vendeu uma arma à tarde, e a polícia tomou conhecimento disso. Aí chegou ali no final da tarde, um policial disfarçado foi lá. Aí o Tício foi e vendeu a arma. Eu tenho delito de comércio ilegal de arma de fogo configurado. Por quê? Eu tinha indícios que ele já estava praticando. É um indício pré-existente. Entendeu? Então, o legislador, ele estabeleceu essa legalidade. Deu para entender? O mesmo raciocínio que se refere a drogas. Aí o agente está lá vendendo droga. Tem uma fila, inclusive. Todo mundo ali comprando droga. Aí o policial entra disfarçado lá. Ali vai, o policial chega e ele vende droga pro policial. Ele, veja bem, muito embora possa até ter provocado essa venda para ele, mas o agente já estava praticando essa conduta anteriormente. Deu para entender? Então, agora, com o nosso direito penal, a legislação entende que esse flagrante vai ser um flagrante legal. Agora, fica ligado. Eu tenho que ter condutas pré-existentes. Indícios, né, de ilicitude. Ilicitude, vem comigo na tela. Aqui, ó, ele menciona. Ó, agente disfarçado quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. E até eu faço até uma correção aqui, tá? Não são indícios, não, são elementos probatórios. Então, realmente, ele estava já vendendo drogas, tem prova disso. Estava já vendendo arma de fogo, tem prova disso. Beleza? Aí o policial disfarçado foi lá, se colocou lá e vendeu para o policial. Será considerado infração penal, não há que se falar em flagrante preparado ou flagrante provocado. Fica ligado aí. Tá, e o tráfico internacional de arma de fogo? Chama a sua atenção também. Aqui, ó. Trocou a pena, né? Alteração da pena. Reclusão agora de 8 a 16 anos e multa. Fica ligado. Vai cair. Alteração. Comércio ilegal de arma de fogo. Tráfico internacional de arma de fogo, olha. Aqui, ó. Pena... Passam reclusão, né, de 8 a 16 anos e multa. E no parágrafo único, aquele mesmo raciocínio que a gente fez agora em relação ao agente policial disfarçado. Vai configurar ainda, né, se o agente vende, entrega arma de fogo, acessório, munição em operação e importação sem autorização da autoridade competente a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis da conduta criminosa, tá? Não é indícios, não. Beleza? Elementos probatórios, tranquilo? E inclusive eu fiz essa correção aí quando eu estava fazendo uma explanação lá do 17. E aí eu expliquei aqui a atuação desse agente policial disfarçado, né? Esse novo meio de investigação. Eu chamo a sua atenção ainda para passar duas informações importantes. Acerca do 17 e do 18, a pena aumenta no comércio e no tráfico de arma de fogo. A pena aumenta, né? O tráfico internacional de arma de fogo e o comércio lá de arma de fogo. A pena aumenta da metade. Se a arma de fogo, acessório e munição forem de uso o quê? Proibido ou restrito. Não entrou permitido, ele vai jogar permitido aqui. Deu para entender? Pegadinha é essa. Então é de uso proibido ou restrito, eu tenho a causa de aumento. A pena aumenta da metade. Aí você fica ligado, porque todas as causas de aumento previstas, que eu tenho aqui duas, né, no 19 e no 20, lá no Estado do Desarmamento, sempre vai aumentar da metade. Isso aqui já te ajuda muito você saber disso. Então, olha só, artigo 21. Os crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Ora,
o teor desse artigo foi considerado inconstitucional. Então é possível sim a liberdade provisória. Agora eu chamo a sua atenção. No 16 vai ser possível, né, o porte de arma de fogo de uso restrito, vai ser possível a liberdade provisória com e sem fiança, porque o porte de arma de fogo de uso restrito saiu lá do rol dos hediondos. Agora, no que se refere ao comércio ilegal de arma de fogo, ao tráfico internacional de arma de fogo, a liberdade provisória aqui vai ser possível somente a liberdade provisória sem fiança, porque há a vedação da fiança lá nos crimes hediondos. E eu digo mais, muito embora o 21, né, não mencione aqui o 16 parágrafo 2º, que é o porte de arma de fogo de uso proibido, até porque esse porte de arma de fogo de uso proibido, essa criação do parágrafo 2º veio agora com o pacote anticrime, mas a arma de fogo de uso proibido se encontra lá no rol dos crimes hediondos. No que se refere ao porte de arma de fogo de uso proibido, é possível fiança? Sim, mas liberdade provisória? Sem fiança também. Por quê? Porque o porte de arma de fogo de uso proibido é considerado crime hediondo. Deu para entender? Então fica esperto aí, né? Então, sendo a arma de fogo de uso proibido, somente será possível a liberdade provisória sem fiança, que eu fiz só uma referência aqui ao porte de arma de fogo de uso proibido, considerando que trata-se de crime hediondo, como também o 17 e o 18 também, tá? Então, essa redação aqui, ó, essa redação serve também para o 17 e o 18, que também são crimes considerados hediondos, com a roupagem, né, da hediondez que esses delitos tiveram com a edição lá da lei do pacote anticrime. Beleza? Importante ainda, ó, crime de contrabando, configura crime de contrabando, a importação de colete prova de bala, sem a prévia autorização do comando do Exército. Então, a importação de colete à prova de bala configura contrabando. Não há que se falar em crime previsto no Estatuto dos Armamentos. Você não vai jogar o cara lá no tráfico internacional de arma de fogo, quando faz referência aqui a colete à prova de balas. Colete à prova de balas não é acessório. Deu para entender? Tranquilo? Tá. Importante ainda, a importação de arma de brinquedo similar à arma de fogo. Também vai configurar contrabando, né? Eu tenho um exemplo aí, aquela Airsoft. Tem que ter uma autorização. Então essa arma de pressão, para o STJ, configura contrabando também. Tranquilo? Arma de pressão, você tem que ter toda uma normativa em cima disso. Tá, beleza, vamos aqui para a questão número 6. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração raspada equivale penalmente ao porte de arma de fogo de uso restrito. É a questão correta, né? Questão correta, eu tenho aqui no 16 a figura equiparada, né? Bem, a gente já mencionou aqui no 16 que o porte de arma de fogo de uso proibido saiu aqui do caput, né? Agora é uma figura autônoma lá no parágrafo 2º, e aqui eu comento sobre isso, a gente já falou, e também já falamos, né, que o pacote anticrime retirou o porte de arma de fogo, acessório munição de uso restrito lá do rol dos crimes hediondos. Agora, somente o porte de arma de fogo de uso proibido é considerado delito hediondo, e ainda o comércio ilegal de arma de fogo, o tráfico internacional de arma de fogo, e a gente também já viu isso aí. Tá, eu chamo a sua atenção, né, retorna aqui, eu avanço, né, avança aqui, para a figura equiparada. E veja só o que menciona o parágrafo 1º, inciso 4. Portal possuir arma de fogo com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado. Arma de fogo. Aqui você tem que ficar esperto, que essa arma de fogo aqui é uma arma de fogo de uso permitido e uso restrito. Uso permitido e uso restrito. Vai responder lá nas penas do 16. Ele fala, nas mesmas penas incorrem. Beleza? Por quê? Porque se for de uso proibido, aqui tá, caso seja arma de fogo de uso proibido, com a numeração raspada, não vai responder nas penas 16 não. Vai responder aqui, ó, desce. Vai responder aqui, ó. Ó, parágrafo 1º, eu tenho lá o inciso 4. Se envolver arma de fogo de uso proibido, numeração raspada, responde nas penas de 4 a 12 anos. Então fica legado em relação ao inciso 4. A lei aqui não menciona, mas você conclui que aqui é arma de fogo de uso permitido ou restrito. Proibido, vai lá para o parágrafo 2º. Beleza? Fica esperto aí. Então, mesmo que a arma de fogo seja uma arma de fogo de uso permitido, se ela tem a numeração raspada, responde nas penas do 16. Tranquilo? Importante, então,
E a gente já tinha falado, né, entregar arma de fogo à criança e adolescente, eu chamo aqui o inciso 5, né? Importante, porém, se a arma for uma arma branca, aí eu tenho o 242 do ECA. Isso aqui a gente já viu também. Jogamos duro demais, então fica ligado, não dá pra gente abordar tudo aqui, ó, mas fica ligado nessas figuras equiparadas aí, tranquilo? E as figuras equiparadas serão aplicadas a arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito. Se for de uso proibido, parágrafo 2º, tranquilo? Beleza, essas condutas aqui, ó, se recaem em uma arma de fogo de uso proibido, o agente responde aqui, nas penas do 16 parágrafo 2º, que é de 4 a 12 anos, tá? E não lá na figura do caput. Beleza, batemos muito nisso porque vai cair. Questão número 7. A Lei 10.826 assegura o porte de arma de fogo aos integrantes do quadro efetivo de agentes e guardas prisionais de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, inclusive fora de serviço. Ué, será que o agente prisional ele pode portar arma de fogo fora de serviço? Vamos ver, né? Bastando apenas que sejam submetidos a regime de dedicação exclusiva. Questão errada. O guarda prisional ele pode até portar arma de fogo fora de serviço, mas veja, a exigência não é só que o agente seja submetido a regime de dedicação exclusiva, não. Eu chamo a sua atenção. Artigo 6º, parágrafo 1º-B. Os integrantes do quadro efetivo de agentes e guarda prisionais poderão portar arma de fogo de propriedade particular ou fornecida pela respectiva corporação ou instituição, mesmo que fora de serviço. Ou seja, eles podem portar essa arma de fogo ainda que estejam fora de serviço, desde que estejam, aí vem, inciso 1, submetido a regime de dedicação exclusiva, sujeito à formação funcional nos termos do regulamento e subordinado a mecanismo de fiscalização e controle interno. Então a questão está errada porque menciona que bastando apenas, né, que sejam submetidos a regime de dedicação exclusiva. Então aqui torna a questão errada, porque no que se refere a portar arma de fogo fora de serviço, há essa possibilidade, inclusive, a alteração lá de 2014. E aqui comigo, isso é muito importante, porque antes de 2014 eu acabei realizando uma prisão em flagrante de um policial, agora é policial penal, né? Policial penal que estava portando arma de fogo fora de serviço. Na época, eles poderiam portar arma de fogo somente durante o serviço, e não portar arma de fogo fora daquele serviço lá. Entenderam ou não? E acabei tendo que realizar a prisão em flagrante porque estava portando a arma de fogo de forma ilegal. Agora não. Agora eles podem portar arma de fogo, inclusive fora de serviço. Mas você tem as condições que nós analisamos aqui. Então o examinador pode preparar uma questão falando que basta só que aquele policial penal esteja submetido a um regime de dedicação exclusiva. Tranquilo? Vem comigo na tela. Vem comigo na tela, né? O avanço agora, então. O avanço, né? Para a lei de tortura. Vamos aqui, vamos bater. Questão de número 1. A pena prevista para o crime de tortura, consistente em submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo, é de reclusão de 2 a 5 anos. Veja, a questão errada, né? Questão errada. A pena aqui da tortura castigo, aqui eu tenho tortura castigo, é uma pena de reclusão de 2 a 8 anos, né? E não de 2 a 5 anos. Questão errada. A tortura castigo também é chamada de tortura punitiva, tortura intimidatória. Eu chamo a sua atenção porque a figura da tortura castigo trata-se de um crime bipróprio. Bipróprio por quê? Porque o sujeito ativo é aquele que mantém a guarda, poder ou autoridade. O sujeito tem que ter essa qualidade, né, de submeter a sua guarda, poder, autoridade, o sujeito passivo. E por sua vez, o sujeito passivo é aquela pessoa que tão somente se encontra sob a guarda, poder ou autoridade do sujeito ativo. Então, crime bipróprio aqui comigo. Porque o sujeito passivo ele tem que ter essa qualidade, né, de ter a guarda, a autoridade, não é isso? Ou poder em relação ao sujeito passivo. E o sujeito passivo também tem que ter essa qualidade. Ele tem que se encontrar submetido a essa guarda, poder e autoridade do sujeito ativo. Por isso é um crime bipróprio. Inclusive o STF
tem decisão nesse sentido. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela e eu faço uma correção, né? Na verdade é o STJ, com a pegada, entendendo, julgado do STJ. O crime de tortura, na forma do artigo 1º, inciso 2, que trata lá da tortura-castigo, ao contrário da figura típica do inciso anterior, não pode ser perpetrado por qualquer pessoa, na medida em que exige atributos específicos do agente ativo. Somente cometendo essa forma de tortura quem detiver outra pessoa sob sua guarda, poder ou autoridade. Trata-se aqui de um crime próprio. Tranquilo? Então, STJ, com esse pensamento, não há possibilidade de um sujeito ativo, ainda que ele venha submeter aquele sujeito passivo a uma prática de tortura, né, com a intenção de castigá-lo, se ele não tem aí a guarda, poder, autoridade em relação ao sujeito passivo, não há que se falar em crime de tortura. Claro, vai configurar outros delitos, lesão corporal, enfim. Não há que se falar aqui na tortura-castigo, tá? Importante, tortura-castigo, o dolo é de dano, é o sadismo, né? E é um crime de forma livre. Crime de forma livre por quê? Porque, aqui comigo, a mãe, ela pode torturar o filho se utilizando de um segmento de madeira, né? Ou a mãe pode torturar o filho com uma toalha molhada, ou seja, várias formas, né? É um crime de forma livre. Quando eu falo de tortura, castigo. E é um crime de dano. É um intenso sofrimento, né? Ela quer o sadismo. Ela não quer corrigir. Deu para entender? O dolo é de dano. Vem comigo na tela. Vem comigo na tela. A intenção é causar o sofrimento. Diferente quando eu tenho os maus tratos. Professor, é bacana que até hoje eu não consegui entender a diferença da tortura-castigo para os maus tratos. Eu vou chamar a sua atenção. Fica tranquilo. Maus tratos. Trata-se de um crime de perigo. Veja que o maus tratos, o sujeito ativo, ele tem a intenção de corrigir. Não é a intenção de causar um intenso sofrimento. E trata-se de um crime de forma vinculada. Vinculada por quê? Porque no maus tratos o legislador ele menciona como deve ocorrer esse delito. Ó, 136. Expor a perigo a vida, a saúde de pessoas sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para o fim de educação, ensino, tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando dos meios de correção ou disciplina. Ou seja, o legislador aqui ele menciona, né, como esse delito deve ocorrer. É por isso que é um crime de forma vinculada. Entendeu? Não se trata aqui de um crime de forma livre. Tá, professor, mas qual seria a diferença entre o tortura-castigo e os maus-tratos? É difícil até apontar essa diferença, porque você tem que conhecer o elemento subjetivo do agente. Qual é a intenção do agente? O examinador ele vai ter que deixar uma deixa, né? Ele vai ter que dar uns bizu na sua prova, para você chegar à conclusão. Porque se ele coloca lá que aquela mãe está torturando, né, castigando o seu filho, com a intenção de causar um intenso sofrimento, é isso? Eu tenho tortura-castigo. Agora, se ele coloca que aquela mãe, ainda que esteja castigando o seu filho, mas a intenção dela é corrigir, aí eu tenho maus tratos. Beleza? Aqui a intenção dela, veja, aqui você tem um dolo de perigo. Beleza? Então é importante isso. Você só vai saber realmente a diferença, além dessas diferenças aqui, né, que a tortura castiga é um crime de forma livre e o maus-trato é um crime de forma vinculada, mas veja, no que se refere ao dolo, você tem que saber qual era o dolo. Era um dolo de causar sofrimento ou era um dolo de correção? Se é um dolo de correção, eu tenho maus-tratos. Se é um dolo de sofrimento, eu tenho aí, de causar um sofrimento, eu tenho tortura-castigo. E na prova ele vai colocar assim, ó, fulano agindo com dolo de dano. Opa, dolo de dano é relacionado lá à tortura-castigo. Maus-tratos, dolo de perigo. Beleza? E a intenção, corrigir. Tranquilo? Então, importante aí, antes mesmo aqui comigo, né, antes mesmo de avançar aí para a questão de número 2, né, a gente jogando duro, muitas informações, eu vou te dar um intervalo, né, deixar você descansar um pouquinho e a gente volta aqui.